Hey, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de microscopia de luz. Hoje nós vamos falar sobre as partes ópticas do microscópio, que são as partes mais interessantes, que são responsáveis pela formação da imagem de um microscópio. Vamos de baixo para cima, da fonte de luz até as oculares. O sistema de iluminação do microscópio ele precisa garantir uma iluminação homogênea, que atinja o teu objeto de forma homogênea, para que você não perca a luz e para que você não tenha brilhos daquele glare, aquele brilho ofuscante na formação da imagem. Então a gente tem, para começar, uma lâmpada. Essa lâmpada vai emitir luz para todas as direções, mas a maior parte da luz vai ser captada por lentes coletoras, e essas lentes coletoras formam um cilindro de luz que vai atingir normalmente um espelho para levar essa luz para cima na direção do condensador, que é a peça responsável por condensar a luz em cima do seu objeto. A gente tem aqui, para conversar um pouco, a lâmpada, a fonte de luz, e o condensador. Lâmpadas podem ser de bulbo, incandescentes, com filamentos, clássicas, e que tem um espectro de emissão de luz bastante diferente das LED, que hoje a gente usa mais. LED, Light Emitting Diode, que emitem luz. O LED branco ele emite luz em comprimentos de onda diferentes. Aqui vocês têm um gráfico comparando. Então, uma lâmpada de bulbo, uma lâmpada de filamento, ela emite bastante luz na faixa do amarelo e do vermelho e o infravermelho, que é calor. Ela emite bastante calor. Notem que o LED ele tem um espectro de emissão mais interessante, porque o LED branco, ele tem bastante intensidade de luz em diferentes comprimentos de onda e emite quase nada de calor. Então hoje a gente tende a usar os microscópios com LED e não mais com lâmpada de filamento, mas ainda existem microscópios com lâmpadas de filamento. Então a luz é coletada por uma lente coletora que forma um cilindro de luz, e esse cilindro de luz vai atingir as lentes condensadoras. O condensador é uma peça do microscópio que está representada aqui em corte para você ver as lentes lá dentro. Essa peça é importantíssima porque ela vai concentrar a luz em cima do seu objeto. E concentrando a luz em cima do seu objeto, você maximiza a formação da imagem, aumenta a resolução da imagem, ou, como nós vimos na aula de microscopia de formação de imagem, você diminui o limite de resolução. E você pode controlar a forma como essa luz chega até seu objeto através do diafragma do condensador. O diafragma do condensador é uma peça importantíssima do microscópio. Ela faz a diferença entre contraste e resolução numa imagem, e a gente tem que conversar bastante sobre ela, mas vai ser em outro momento. O diafragma do condensador, ou diafragma de abertura do condensador, ele regula o diâmetro do cilindro de luz que chega até as lentes condensadoras e, portanto, vai também regular o diâmetro do cone de luz. Para você ter algum exemplo, veja aqui os cones de iluminação formados de acordo com as diferentes aberturas que eu ponho no diafragma do condensador. Então, eu vou ter cones de iluminação diferentes, e esses cones de iluminação diferentes têm relação com a abertura numérica das diferentes objetivas que a gente usa. Então, para cada objetiva do microscópio, eu devo regular o diafragma do condensador para formar cones de luz diferentes. As lentes objetivas recebem a luz que atravessa o meu objeto. E as lentes objetivas são, digamos, a alma do microscópio, porque elas é que vão formar a imagem real que você vai ver. A ocular projeta essa imagem na forma de uma imagem virtual, então ela não consegue modificar muito do que a objetiva já fez. Existem diferentes tipos de lentes objetivas, e aqui eu estou mostrando para vocês algumas características que vêm inscritas na lente. Os tipos de correção que a lente tem, porque tem muita aberração cromática, esférica, tem várias aberrações na formação da imagem, e as lentes objetivas são construídas para corrigir essas aberrações. Quanto maior o número de aberrações que uma lente corrige, mais cara ela custa, então também tem que levar isso em consideração.
o aumento que a lente, que essa lente proporciona, que é aquela distância entre ela e o objeto que a gente conversou, a abertura numérica, que tem total relação com o limite de resolução, e outras características que podem ser observadas aqui. Quando eu olho um tubinho de uma lente dessa, posso ter a impressão de que a lente mesmo é essa que fica bem ali na ponta do tubinho, mas não. Num corte você vai perceber que as lentes objetivas elas são compostas, cada uma delas, por um conjunto de lentes que são todas centradas no mesmo eixo óptico. E dependendo do tipo de correção de aberrações que ela faz, ela pode ser acromática, fluorita, apocromática. Veja que a quantidade de lentes, uma corrigindo a aberração que a outra gera, é cada vez maior. A lente mais top que a gente tem é a planapocromática. Dá uma olhada na quantidade de lentes que tem ali dentro. Mas a imagem que ela forma é sensacional. E a gente tem as lentes oculares, que são as lentes que ficam próximas dos seus olhos, e por isso tem esse nome. As lentes oculares tendem a ser bastante mais simples. E todas elas têm também um diafragma. E esse diafragma da lente ocular não é controlável a sua abertura, o seu tamanho, o seu diâmetro, mas é nesse diafragma que se limita o tamanho do seu campo de visão. Então, diafragmas maiores vão te dar um campo de visão maior, diafragmas menores, um campo de visão menor. As lentes oculares têm basicamente o propósito de projetar uma imagem invertida lá longe para o seu olho, para as lentes do seu olho convergirem numa imagem real novamente lá no fundo da sua retina e você assim conseguir perceber a imagem do objeto, não o objeto, mas a imagem do objeto. A combinação entre lentes objetivas e lentes oculares, ela também deve ser levada em conta porque, dependendo da lente objetiva, você tem um determinado limite de resolução. E não adianta você querer ampliar demais usando uma lente ocular que amplia muito a imagem, porque a ampliação vai ser vazia. Vazia no sentido de que é como quando você dá aquele zoom no Photoshop, no computador, e você começa a ver os pixels, você começa a ver os quadradinhos, ou seja, você não acrescenta nova informação à imagem que você está observando. Então essa tabela ela traz uma relação entre que conjuntos de objetivas e oculares vale a pena usar. Por exemplo, eu não tenho por que usar uma ocular que amplia 20 vezes com uma objetiva que amplie 60 vezes, porque essa ampliação vai ser vazia, ela não vai contribuir para melhorar a qualidade da imagem. Essas combinações são importantes também na construção de um microscópio e quando você for comprar o seu, preste atenção nisso também. Essas são as partes ópticas do microscópio que eu quero apresentar para que vocês tenham noção do que está acontecendo para formar a imagem que vocês vão ver ao microscópio. Um abraço.